Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que jogo foi esse, meus amigos? O jogo do ano, o jogo do Campeonato Brasileiro, 4-4 e mais do que os gols, uma disputa enorme, incrível, de extrema rivalidade entre Flamengo e Vasco no Maracanã, o templo do futebol, numa reta final de campeonato, cada equipe lutando pelo seu objetivo, evidentemente bem distintos, né? O Flamengo de olho no título, o Vasco querendo se aproximar da zona de Libertadores ou sair da parte de baixo, enfim, o Vasco recuperando a sua autoestima como clube, como instituição, de uma história grandiosa que tem no futebol brasileiro e que conseguiu parar esse Flamengo avassalador. Todos os aplausos aqui para o que fez o Vasco da Gama nesse jogo. Impressionante a valentia, a força e a técnica, acima de tudo, que teve o Vasco. Se a gente comparar nível de jogadores, se a gente comparar escalações, imediatamente a gente colocaria o Flamengo como amplo favorito e especialmente da forma como o jogo começou. 40 segundos estava 1-0 para o Flamengo, numa arrancada incrível do Renier, esse menino de 17 anos, o que você aí do outro lado estava fazendo aos 17 anos? Pois é, o Renier tem feito jogadas e gols e contribuições importantíssimas para um Flamengo virtual campeão brasileiro em 2019. Flamengo que bancou, não liberou para a seleção sub-17 e aí na ausência do Arrascaeta, o Jorge Jesus resolveu escalar o Renier e ele faz uma jogada incrível, que sai o gol do Everton Ribeiro, que não marcava há muito tempo e merecia, né, por tudo que vem jogando nesse time do Flamengo, mais do que um carregador de piano, um maestro do time, né, dá pra gente colocar assim. Ele distribui o jogo, ele constrói as jogadas do Flamengo, desse Flamengo tão ofensivo e decisivo do meio pra frente, todas as jogadas passam pelos pés dele. E ele marca o primeiro gol a 40 segundos, o que poderia desmontar a equipe do Vasco. Tudo aquilo que a equipe trabalhou para o jogo poderia ser desmanchada em menos de um minuto. Especialmente pela fome de gols que tem o Flamengo. Quando ele começa o jogo assim, imaginou-se que viria uma goleada histórica. E, na verdade, faltou combinar com o Vasco, né? O Vasco não permitiu que isso acontecesse. O Flamengo ainda fez 4 gols, mas o Vasco fez outros 4. E consegue virar o jogo. Isso foi o mais incrível, porque o Flamengo errou em alguns momentos defensivos, teve alguns jogadores abaixo daquilo que vinha jogando, a gente está falando de um desgaste tremendo, emocional inclusive, uma pressão enorme para que esse clube seja campeão por tudo que vem fazendo, pela distância de pontos, pela pressão da torcida, por tudo que está acontecendo. É claro que esses jogadores em algum momento a perna começa a pesar. Mas o Vasco do outro lado mostrou que é gigante sim e que queria complicar a vida do Mengão. A gente está falando de uma rivalidade histórica, centenária, estadual ali, local, que não ia deixar o seu arquirrival simplesmente passear rumo ao título para conquistar o Campeonato Brasileiro na sequência. Não ia acontecer. Mas claro que em alguns momentos falta qualidade técnica nesse time do Vasco. E aí se aplaude também o trabalho do Vanderlei Luxemburgo, que vem recuperando esse Vasco da Gama e vem se recuperando como técnico, né? Ele que ficou um tempo afastado, né? Fez lá um trabalho no esporte, voltou, ficou desempregado. E a gente sabe que o problema do Luxemburgo sempre foi outras questões. Sempre foi ele desfocar do futebol, querer se envolver em outros aspectos do clube, inclusive, querer mandar mais do que aquele ofício direto dele, definitivo, que é o de treinador, porque sendo técnico, ele já mostrou demais a sua capacidade. Claro que eu discordo dele em algumas coisas, o futebol evoluiu, não é o mesmo de 20 anos atrás, como ele acha que o futebol é o mesmo, não é. Mas, de certa forma, ele talvez se abrace no discurso, mas não faça o mesmo na prática. E na prática, o que ele fez com esse time do Vasco hoje, vem fazendo, mas hoje especialmente, foi enfrentar um grande rival. Um grande rival com coragem, com valentia e com um esquema tático de atacar o Flamengo. Ele conseguiu tirar o Flamengo da zona de conforto. Quando ele foi para cima e teve no gol ali do Marrone, no empate, uma jogada de profundidade dentro da grande área, com uma falha de marcação do Flamengo, mas ainda assim aproveitando essa falha para conseguir o empate, e depois numa jogada individual do Pikachu, uma jogada incrível inclusive. Pablo Mari está procurando o Pikachu até agora,
e aí ele sofre o pênalti do Rodrigo Caio, ele vai para a cobrança e coloca o Vasco na frente. Terminou esse primeiro tempo, aliás, antes de terminar o primeiro tempo já saiu o gol do Rafinha, né? Do Rafinha contra do Danilo Barcelos. Eu já imaginava, o Vasco não vai segurar. Embora a valentia do Vasco naquele momento, naqueles minutos ali do primeiro tempo, e que já era louvável, né? Porque sai perdendo com 40 segundos, né? E não se abate, vai lá, vira o jogo. Eu imaginei que o Flamengo ia voltar para o segundo tempo daquele jeito que a gente conhece, né? Tem visto nesse ano. Vai amassar esse Vasco da Gama. E o empate ainda sai antes do intervalo, nesse chute do Rafinha cruzado. Aí eu pensei, bom, agora o Flamengo vem babando pro segundo tempo, o Jorge Jesus vai dar aquele esporro no vestiário e tal. E não é, que quem faz o gol é o Vasco. Numa falha de marcação incrível, né? Porque há o cruzamento da direita do Rossi e a defesa do Flamengo, o Felipe Luiz e o Rafinha, assim, tipo, fora a dupla de zaga, né? O Marcos Júnior simplesmente dentro da pequena área só para empurrar pro gol. Então teve um demérito e uma falha do Flamengo que não sei se ficou desconcentrado, não sei se não imaginava que fosse ser tão atacado como foi pela equipe do Vasco, mas teve isso também. Mas teve um Vasco da Gama gigante que soube enfrentar esse Flamengo e não abdicou de buscar o seu gol, buscar a sua vitória em nenhum momento. Ali o Vasco estava na frente, só que aí inverte, né? Aí o Flamengo vai para o seu campo de ataque, o seu campo ofensivo, e aparece um jogador absolutamente espetacular, que vem fazendo a diferença e que tem já um levantamento sobre ele de gols extremamente decisivos. Não apenas naquele sentido que a gente tem de percepção, nossa, como esse jogador é decisivo. Não, em números, o Bruno Henrique tem feito gols que ou desempatam partidas ou que empatam jogos. Significa que ele tira o Flamengo de uma perda de pontos, ele garante pontos para o Flamengo, ele tem feito gols decisivos, ele faz o de empate e ele faz o da virada. É impressionante, e não vinha fazendo um jogo assim tecnicamente brilhante, não estava aparecendo muito, apareceu na hora que tinha que aparecer. Mas também tem uma manobra do Jorge Jesus nesse meio tempo. Ele coloca o Arrascaeta, que ele não tinha desde o início do jogo, e coloca depois o Vitinho, na vaga do Gerson, que estava batendo, estava chegando junto e já estava amarelado. Aliás, o Gerson, o William Arão e o Rafinha não jogam contra o Grêmio no fim de semana. O Flamengo não mais vai ser campeão matematicamente no fim de semana, mas, de novo, né, questão de tempo. Como eu palpitei, acho que contra o Ceará, na 35ª rodada. Porque nesse meio tempo ainda tem a Libertadores. Mas enfim, voltando para o Bruno Henrique decidindo os jogos, ali com a entrada, decidindo o jogo com a entrada do Arrascaeta e do Vitinho, que faz uma jogadaça no quarto gol, uma jogadaça pela direita. O Bruno Henrique, com a sua capacidade, com a sua letalidade, ele chega na frente do goleiro, ele não desperdiça. Até chutou uma bola por cima, né, que teve um pequeno desvio num lance do Gabigol. O Gabigol não esteve nos seus dias, é incrível, né? O artilheiro do Brasil teve oportunidades, mas não estava no seu dia. E por isso que eu falo, o Flamengo hoje, ele talvez estivesse um pouquinho, uma nota abaixo daquilo que a gente está acostumado a ver, dentro das suas individualidades. Encontrou do outro lado um adversário extremamente valente, tático e corajoso, e mesmo assim não perdeu, empatou o jogo. Para vocês terem uma ideia da força desse Flamengo. E é esse tipo de jogo que me leva a crer cada vez mais, né? Já é uma realidade, do porquê, dos motivos pelo qual o Flamengo será campeão. Porque nos jogos mais difíceis ele conseguiu reverter, ele conseguiu virar o jogo, ele conseguiu, mesmo apanhando do Botafogo, ele conseguiu vencer a partida. Contra o Goiás, um jogo duro, ele não perdeu, ele empatou fora de casa. No jogo contra o Fortaleza, fora de casa, ele virou. E nesse clássico contra o Vasco, que foi enorme, o Vasco foi gigantesco. O que o Vasco fez, nenhuma equipe do futebol brasileiro conseguiu fazer. 4 gols nesse Flamengo. Mesmo assim, o Flamengo ainda teve forças para virar. E aí sofreu o empate do Ribamar lá no finalzinho, que para o Vasco, dentro da proporção das diferenças do contexto, se torna um resultado espetacular, por tudo que o Vasco produziu. E o Flamengo encontrou um adversário à sua altura, dentro da sua rivalidade, daquilo que talvez não esperasse, para adiar um pouquinho mais a sua conquista do Brasileirão 2019.
mas sorte de quem pôde acompanhar, sorte de quem pôde observar e assistir e presenciar. Palmas para os técnicos, Jorge Jesus e Luxemburgo, palmas para esses jogadores que depois no final ali deram uma tretinha e tal, mas faz parte do clássico também. E palmas pelo que a gente viu, né? Que o futebol brasileiro tenha mais jogos assim, para que a gente possa se empolgar, mesmo não sendo torcedor de uma das equipes. E talvez eu tô dando todo o mérito aqui do que aconteceu pro Vasco, mas não posso tirar o mérito do Flamengo, que tem elevado, aumentado o sarrafo, como a gente fala, no nível do futebol brasileiro. Ele tem feito com que as equipes que o enfrentam, elas tenham uma postura diferente, tenham uma postura diferenciada de enfrentamento, de ir para cima, e o que a gente viu foi isso. Foi um jogo de laicar, um jogo de vontade, uma decisão, praticamente uma final de campeonato, e isso tem muito a ver com o que o Flamengo do Jorge Jesus tem feito aqui no futebol brasileiro. Que bom que seja assim, e parabéns aos envolvidos. Não foi agora o título, vai ser na sequência, e ao Vasco ficam os meus cumprimentos por tudo que desempenharam nessa partida de hoje. Quero ouvir vocês, comentem aqui, inscreva-se no canal e até a próxima. Tchau!